O homem que é responsável pelas 3 maiores religiões da atualidade, o homem que estava disposto a sacrificar o próprio filho pelo seu Deus, o homem que é chamado de o pai da fé. Veja agora 10 curiosidades sobre Abraão, o primeiro homem que fez aliança com Deus. Número 1. Abraão, inicialmente chamado de Abrão, nasceu em Ur dos Caldeus, uma cidade localizada na região da Mesopotâmia, conhecida atualmente como Iraque. Ele era filho de Terá e pertencia a uma família pagã, não conhecendo ainda o verdadeiro Deus. Número 2. Deus escolheu Abraão para cumprir um plano especial. No livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1, Deus fez uma promessa a Abraão dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Em obediência à voz de Deus, Abraão decidiu deixar sua terra natal e sua parentela, junto com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló. Eles partiram em direção à terra de Canaã, que Deus havia prometido a Abraão como herança. Número 3. Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido através de sua serva egípcia, Agar. A história começa quando Sarai, esposa de Abraão, mais tarde chamada Sara, ainda não havia dado filhos a ele, e ela sugeriu que Abraão tivesse um filho com Agar, sua serva. Abraão concordou com a proposta de Sarai, e Agar engravidou. No entanto, a situação se tornou tensa após o nascimento de Ismael. Havia conflitos entre Sara e Agar, e eventualmente, Agar fugiu para o deserto para escapar da situação. Lá, um anjo do Senhor apareceu a ela e a encorajou a voltar e se submeter à sua senhora. O anjo também profetizou que Ismael se tornaria pai de uma grande nação. Hoje, os descendentes de Ismael são considerados os ancestrais das tribos árabes. Número 4. A história da hospitalidade exemplar está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 18, e envolve Abraão demonstrando generosidade e acolhimento a 3 visitantes misteriosos. Certo dia, Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, quando viu 3 homens de pé diante dele. Abraão imediatamente correu ao encontro dos visitantes e os convidou para descansar à sombra de uma árvore e receber alimento e bebida. Ele ofereceu um banquete com pães, um bezerro e leite. Curiosamente, um dos visitantes revelou ser o próprio Senhor, e os outros 2 eram anjos enviados por Deus. Eles vieram para anunciar a Abraão que Sara, sua esposa, finalmente conceberia e teria um filho, mesmo sendo idosos. Número 5. O chamado de Abraão como o pai da fé é baseado em sua jornada espiritual, que começou com uma promessa. Deus disse a Abraão para sair de sua terra natal, deixar sua parentela e seguir para uma terra que ele mostraria. Deus também prometeu a Abraão que o abençoaria, tornaria sua descendência numerosa e que, através dele, todas as nações seriam abençoadas. A fé de Abraão foi imediatamente demonstrada quando ele obedeceu ao chamado de Deus e partiu sem saber para onde estava indo. Ele confiou nas promessas divinas e acreditou que Deus cumpriria o que havia prometido, mesmo sem ter garantias tangíveis. Número 6. Abraão exerceu uma influência profunda e duradoura nas tradições religiosas ao longo dos séculos. Sua história é central nas 3 principais religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islã. No judaísmo, Abraão é considerado o patriarca do povo judeu. Ele é reverenciado como o ancestral da nação de Israel, e sua aliança com Deus é a base fundamental na fé judaica. A história de Abraão e sua descendência é contada em várias partes do Antigo Testamento, especialmente nos livros de Gênesis, Êxodo e Deuteronômio. No cristianismo, Abraão é visto como um modelo de fé e obediência a Deus. Ele é mencionado em vários livros do Novo Testamento, incluindo Romanos, Hebreus e Gálatas. Abraão é especialmente destacado no contexto da justificação pela fé, mostrando que a salvação vem pela fé em Deus e não pelas obras. Além disso, a genealogia de Jesus Cristo remonta a Abraão, enfatizando sua importância como um antepassado de Cristo. Na fé islâmica, Abraão, conhecido como Ibrahim em árabe, é altamente reverenciado como um dos maiores profetas enviados por Alá. Aqui eles acreditam que Deus pediu para sacrificar Ismael e não Isaque. Número 7. Aconteceu que houve uma grande fome na terra de Canaã, onde Abraão e sua esposa Sara estavam morando.
Diante dessa situação difícil, Abraão decidiu deixar Canaã e buscar refúgio no Egito, onde a comida era mais abundante naquele momento. Contudo, ao se aproximarem do Egito, Abraão temeu que, por ser Sara uma mulher bela e atraente, os egípcios pudessem matá-lo para ficar com ela. Então, ele pediu a Sara que mentisse, dizendo que ela era sua irmã em vez de sua esposa, para garantir sua segurança. Quando Abraão e Sara chegaram ao Egito, os egípcios realmente notaram a beleza de Sara, e ela foi levada ao palácio do faraó. Por causa da mentira de Abraão, o faraó a tomou para ser sua esposa. No entanto, Deus interveio para proteger Sara e o faraó, e sua casa foram afligidos por pragas. Percebendo que Sara era, na verdade, a esposa de Abraão, o faraó chamou Abraão e o repreendeu por sua mentira. Em seguida, ele ordenou que Abraão e Sara deixassem o Egito. Número 8. Após a partida de Abraão e Ló para terras diferentes, Ló decidiu se estabelecer nas cidades do Vale do Jordão, próximo a Sodoma e Gomorra, devido à sua riqueza e prosperidade. No entanto, essas cidades eram caracterizadas pela imoralidade e pecado, o que acabou trazendo problemas para Ló. Em Gênesis, somos informados que houve uma batalha entre 4 reis contra 5 reis, e durante essa guerra, Ló foi levado cativo juntamente com seus bens pelas forças inimigas. Quando Abraão soube do sequestro de seu sobrinho, ele reuniu seus homens treinados e os liderou em um ousado resgate. Com fé em Deus, Abraão derrotou os reis inimigos e resgatou Ló, juntamente com sua família e seus bens, trazendo-os de volta em segurança. A Bíblia destaca a habilidade de Abraão como guerreiro e líder nessa ocasião, demonstrando seu poder e sua fé em Deus. Após o resgate de Ló, ele e Abraão se reuniram novamente, e Ló retornou ao Vale do Jordão. No entanto, as más influências das cidades vizinhas eventualmente levaram a mais problemas, e posteriormente, Ló teve que deixar Sodoma antes que Deus a destruísse por causa de sua iniquidade. Número 9. No início do capítulo 18 de Gênesis, 3 homens misteriosos apareceram a Abraão perto de sua tenda. Esses homens eram, na verdade, anjos enviados por Deus. Ao perceber sua presença, Abraão os acolheu com generosidade e ofereceu-lhes comida e bebida. Durante a refeição, Deus revelou aos anjos seus planos de destruir Sodoma e Gomorra devido à grande perversidade e maldade que reinavam nessas cidades. Ao ouvir isso, Abraão ficou profundamente preocupado com a sorte das pessoas que viviam ali, incluindo seu sobrinho Ló, que residia em Sodoma. Abraão começou a interceder diante de Deus pelas cidades. Ele perguntou se Deus pouparia as cidades se houvesse 50 justos entre os habitantes, e Deus concordou em não destruí-las por amor a esses 50 justos. Entretanto, Abraão continuou sua intercessão, pediu a Deus que poupasse as cidades por causa de um número menor de justos, diminuindo gradualmente o número para 40, 30, 20 e, finalmente, 10 justos. Em cada solicitação, Deus concordou em não destruir a cidade se houvesse o número pedido de justos. Embora não tenha sido encontrado o número necessário de justos, ela destaca sua preocupação genuína pela vida de seu primo Ló e almas das pessoas em Sodoma e Gomorra, mesmo em meio à sua iniquidade. Número 10. Sarai era a meia-irmã de Abraão, filha do mesmo pai, mas de uma mãe diferente. Eles se casaram, mas durante muitos anos, Sara foi estéril e não conseguia ter filhos. Essa situação era uma grande fonte de tristeza e preocupação para Sara, pois a expectativa cultural da época era que uma mulher tivesse filhos e perpetuasse a família. No entanto, Deus fez uma promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação e que sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Essa promessa incluía Sara, apesar de sua infertilidade. Quando Abraão tinha 99 anos e Sara 90 anos, Deus apareceu a ele novamente e mudou seus nomes. Deus disse que não apenas Abraão, mas também Sara seria abençoada e teria um filho, mesmo em sua avançada idade. Deus mudou seus nomes como uma marca da nova aliança e das promessas divinas para suas vidas. Dentro de um ano, Sara concebeu e deu à luz um filho, a quem chamaram de Isaque, como Deus havia prometido. O nascimento de Isaque foi um milagre, mostrando o poder de Deus em cumprir suas promessas e a fé de Sara em acreditar que Deus era capaz de fazer o impossível. Assista agora às 10 maiores curiosidades sobre o filho da promessa, Isaque.